Olá pessoal, tudo bem? Nós novamente aqui. Então, só fazendo um resumo aí da nossa última aula aí, certo? Tudo bem? Então, quando Pedro relata aqui no versículo 27, só para a gente entender um pouquinho melhor, versículo 27, porque não deixarás a minha alma na morte, Deus está falando que ressuscitaria Jesus Cristo, que ele não ficaria, né, no mundo dos mortos, mas sim ele seria ressuscitado, tá bom? Vamos dar uma lida aqui no Salmo 16, 8 a 11. Salmos 16, do versículo 8 a 11. Lá está dizendo assim, vamos lá, 8 a 11. O Senhor, tendo-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então Deus prometeu que não deixaria, que ressuscitaria Cristo. Tudo bem? No versículo, vamos lá no capítulo 2 de Atos, continuando o nosso estudo aí, no versículo 36, lá diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá? Então os próprios judeus sacrificaram a Jesus, eles rejeitaram a Jesus, tá bom? Os próprios fariseus judeus que não aceitaram Jesus como Messias, a vinda dele como Messias. Então Pedro está acusando os judeus de matar o Messias. Esse fato ele havia acontecido há 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Estava bem presente na memória deles. Estava lembrando, porque foi um fato muito recente e toda Jerusalém tinha conhecimento sobre esse fato aí. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, cumpriam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro. Olha só, eles ficaram preocupados, né? Eles ficaram totalmente preocupados. Então eles perguntaram: mas Pedro, o que nós faremos então? Ficaram preocupados depois que Pedro expôs toda a situação, que o Messias veio, eles rejeitaram e mataram o Messias. Então, versículo 37. Né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Preocupação, claro. Né? Então, creram. Aí Pedro responde: creram em Jesus como Messias, né? Tomaram uma decisão. Eles tomaram a decisão e Pedro responde: arrepende-vos, cada um de vós, e seja batizado. Então, esses que realmente ouviram e deram crédito, eles reconheceram e se arrependeram e tomaram a decisão. O que temos que fazer? Vamos para o próximo passo. Solução 38, onde Pedro fala: arrependam-vos de seus pecados, arrependei-vos, larga os seus erros, larga o caminho passado, muda de vida, sejam batizados. Em nome de quem? Em nome de Jesus, porque ele que veio, ele é o Messias. Para que você deve ser batizado? Para remissão de seus pecados. Quer dizer, os pecados serão perdoados. E Jesus promete que, além dos pecados serem perdoados, serão apagados. Tá? Deus não vai ficar mais se lembrando. Não há necessidade de você ficar lembrando a Deus. Se você pecou, se arrependeu, pediu perdão, né? Deus perdoa. Se Deus perdoa, ele vai esquecer. Então, e ele continua, para receber o dom do Espírito Santo. A palavra dom, do oratória, tá? Então, receber o dom do Espírito Santo. Então, no batismo você recebe o dom. Conforme você vai crescendo na palavra, Deus vai fortalecendo dentro de você aí um dom para você estar realizando o trabalho dentro do corpo de Cristo, né? Então, como que deve ser esse batismo? Tá? Então, tem que ser semelhante à morte de Cristo. Morte, ressurreição, tá? Morte, sepultamento e ressurreição. Abre comigo lá em Romanos 6. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 3 e o 4. Lá diz assim, para a gente entender melhor o nosso estudo.
Romanos 6, 3 ao 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, uma nova vida. Se fomos batizados em Cristo, fomos sepultados junto com ele e nascemos novamente um novo ser. Vamos lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 12. Lá diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, olha só, sepultamento, batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou quem? Cristo. Então o que é batismo? É ato de mergulhar, tá? Sepultar. Então aí só uma ilustração para nós. Cristo foi pregado na cruz, morreu na cruz, foi sepultado e logo em seguida ele ressuscitou, tá bom? E nós, como seremos? Morte, certo? Né? Pela cruz, somos redimidos pela cruz, devemos ser batizados, então sepultado, cobrir o corpo inteiro, porque Cristo foi sepultado, devemos ser sepultados, então batizado nas águas, tá? Por mergulhar, né? E quando saímos da água, nascemos um novo homem, um novo ser. Então ressurreição é um novo nascimento, uma nova criatura. Em João 3,15 ele deixa bem claro. Vamos ler lá, João 3,15. João, capítulo 3,15. Todo mundo conhece, né? Mas o que diz lá? Vamos lá, 15 não, de 1 a 5, desculpa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemas, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, quer dizer mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer na segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, batismo, sepultamento, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, tem que pagar um preço, tem que ser batizado, tem que passar pelo batismo, tá? Essa é a condição. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lá diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então se torna uma nova criatura, um novo ser. Deus está prometendo que os pecados serão perdoados e passará a ser um novo ser. Isso não quer dizer que o cristão acaba não pecando. Nós não somos perfeitos, sim, mas aonde entra Jesus? Jesus entra para nos purificar, desde que nós não mantemos o mesmo pecado. Temos que fugir do pecado, temos que ser libertos do pecado, temos que ir atrás. E aí a igreja é estabelecida, tá? No livro de Atos, capítulo 2, a igreja é estabelecida e muitos ouviram a mensagem, então a igreja está presente. Volta no capítulo 2. E eles continuaram perseverando nos ensinamentos. Olha o versículo 42 aí. E perseveraram, estamos lá no livro de Atos capítulo 2, tá? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, perseveraram na doutrina dos apóstolos, nova aliança. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, olha aí, diariamente, todos os dias, perseveravam no templo, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração. Então, perseveraram na doutrina dos apóstolos, nova aliança, estavam vivendo em comunhão, partindo o pão. Se abrir lá em Atos capítulo 20, versículo 7, lá diz assim: no primeiro dia da semana devemos nos reunir para partir o pão. Paulo deixando bem claro, né? E quando partir o pão, devemos fazer o quê? Lembrar da morte e ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, lá Paulo dá instrução de como devemos estar participando da ceia. Vamos dar uma lida? 1 Coríntios 11. Devemos lembrar da ressurreição de Cristo. 23 até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha só, Paulo não está falando que é ele que está falando. Ele está falando, eu recebi do Senhor e estou repassando para vocês. Aquilo que eu recebi, a instrução que eu recebi, estou transmitindo para vocês estar fazendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, olha só, fazei isto em memória de mim. Então, quando celebramos a ceia, estamos lembrando de Jesus, estamos lembrando do sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, enquanto Jesus não vier, devemos estar celebrando a ceia. Tá? Então, na ceia, temos que estar realizando orações, temos que estar reverendo a Deus, tendo temor a Deus por Jesus. Tá? Somente os apóstolos faziam milagres, somente eles faziam. Tá? E a igreja estava em plena atividade. A igreja em plena atividade. A igreja estava crescendo. Volta lá em Atos capítulo 2. A igreja estava crescendo. Os apóstolos estavam ensinando, realizando curas e milagres, e a igreja continuava crescendo. Olha o versículo 47. Lá diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam salvos. Então, a igreja crescendo, e quem acrescentava à igreja? Era o Senhor que acrescentava as pessoas à igreja. Então, as pessoas ouviam a mensagem, acreditavam, eram sido batizadas, foram batizadas e participava da mesma comunhão junto com os apóstolos e os demais cristãos. Então, esse capítulo 2, ele ensina que Jesus, ele é o nosso Senhor e ele instituiu a igreja. Tá? Então, só relembrando aí, no capítulo 1, Jesus aparece ressurreto, ele é levado ao céu, tá bom? No capítulo 2, aí, os apóstolos recebem o poder que Jesus prometeu para eles, o poder vindo do alto, o Espírito Santo descendo sobre eles, e começam a operar muitos milagres aí. E muitos creram, tá? E nesse dia do Atos Pentecostes foram acrescentados quantos? Olha o versículo 41 do capítulo 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Naquele dia, quase 3.000 pessoas. Vamos imaginar, como que eles batizaram tanta gente ali naquele lugar? Tinha lugar suficiente, né? Para ser batizado? Tinha, né? Para ser batizado aí, eles usaram vários lugares aí, até o próprio rio, que ficavam próximo ali. Então, para ir batizavam as pessoas. Então,
quase 3.000 foram batizados naquele dia. Então, o Senhor que acrescentava aí dia a dia. Tá? Então, a igreja foi estabelecida. Então, as profecias aconteceu quando? Na era da pré-história, tá? As profecias, a era patriarcal, desde a era patriarcal até a era mosaica, começou o seu ministério de Jesus e são 1544 passagens que falam sobre esse acontecimento que aconteceu lá em Jerusalém no dia de Pentecoste. Tá? E foram aí o total de 42 gerações e foram cumpridas quando? Em Jerusalém, né? Onde? Em Jerusalém, quando no dia de Pentecostes, 33 anos depois de Cristo, depois que Cristo morreu e ressurgiu aí, foi ressuscitado. Havia ali 17 nações. Interessante, né? Que tinha 17 nações, porém os apóstolos eram 12. E aí, se cada um falou a língua de cada, 5 nações ficou à parte, tá? Mas a leitura nos deixa bem claro que depois as outras nações também ouviram dos apóstolos aí saíram aí conhecendo a mensagem de Deus. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, daí 3.000, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Começou o que? A nova aliança. Deus começou a nova aliança com o povo. Então Deus cumprindo a terceira promessa que ele fez para Abraão lá atrás, quando ele chamou Abraão. Sai da tua terra, Gênesis capítulo 3, certo? Versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3, onde Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra distante que eu vou te mostrar. Então de ti farei uma grande nação, primeira promessa, Deus cumpriu, Deus prometeu e cumpriu. Te darei a terra prometida, Deus prometeu e cumpriu. E através de ti, da tua descendência, abençoarei todas as nações. Então Deus estava falando de Jesus. Deus cumpriu a terceira promessa. E a promessa está aí, que essas bênçãos de Deus chegam até nós. Fim. Terminamos essa nossa aula, esse capítulo 2, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem entrar em contato comigo aí pelo vídeo, pelo chat, pelo telefone, pelo WhatsApp, tem meus contatos. Que Deus abençoe a todos aí. E logo em seguida nós teremos a nossa próxima aula.